Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho desse irmão. Ele pediu 15 dias de férias para Deus e algo terrível aconteceu com ele. Presta atenção nesse testemunho porque é muito forte, irmãos. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal MapaCast. O link está na descrição desse vídeo. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Vamos assistir o vídeo. Minha mãe e meu pai fez um juramento e disse que não ia contar. Nem eles, nem meu irmão e minha irmã. Iam levar pro caixão e não ia contar. Só que eu comecei a buscar Deus, a entrar com Deus. E teve um momento da minha vida que eu nunca abri para ninguém e eu disse: Deus, coisas que eu passei, coisas que nunca relataram. Um dia o Senhor use alguém para mim. E quando foi com 3 anos de idade. Então você pediu esse mistério a Deus. Eu quero que o Senhor revele algo. Foi aí com 3 anos de idade. Minha irmã estava brincando comigo e disse que ali eu caí do sofá e apagou. De uma forma que tentaram muito tempo me trazer de volta, a ponto que meu pai, ele chegou em casa com uma bicicletinha e aquela povo ali na frente da casa, aquela correria, dizendo: o filho de seu Caetano faleceu. E ele chegou, me pegou nos braços. Na hora que ele ia saindo, minha mãe disse: Caetano, na hora que ele pegou e ia saindo, ia passando 2 irmãos. E quando passaram, olharam aquele aperreio todo e disseram: nós vamos para a igreja, nós vamos orar, e antes de nós voltar, ele vai estar aqui vivo. Amém. E quando meu pai me pegou nos braços e saiu do bairro que nós mora até no Damora, correndo, quando Deus. chega, o médico vai atender, eu torno, mas só que as pessoas que estavam ali, os vizinhos, tinha enfermeira e sabia que Caetano estava sem vida. Estava levando só para levar, mas Deus é tão lindo que quando eu tornei e meu pai traz de volta nos braços para casa, antes de terminar o culto, nós chegamos. E o pessoal achava que Caetano ia chegar no caixão. E eu cheguei de volta nos braços de meu pai e os crentes passaram e olharam para os dois, para meu pai e minha mãe. Eu não disse a vocês que ele voltava? Meu Deus. Aí eu fui pregar em São Paulo e fizeram uma vigília que fazia 12 anos que todo fim de mês, numa sexta-feira, acontecia essa vigília. E eu me lembro como hoje... Saudade de umas vigílias, viu, irmão? Nunca mais fui nenhuma. Se tiver uma por aí, né? Chamar nós, né, João? Pra nós ir queimar. E quando eu entrei nessa vigília, eu tinha dito a Deus, dizendo: Deus, eu não gosto de pedir para o Senhor falar comigo, mas se o Senhor quiser falar comigo, eis-me aqui. Me passaram a oportunidade para pregar às 4h30 da manhã, só estava raiando. Meu Deus. E eu me lembro como hoje, com todo respeito, a negona Zulu se levantou, me chamou, pegou na minha mão e me levou para o meio. E no meu ouvido, Deus usando ela, disse: Eita glória. Tu com 3 anos de idade, Meu Deus. tu veio a óbito.
e eu te trouxe porque eu tenho algo contigo ainda. Uau! Até aí, eu tinha, na época, uns 30 anos de idade. E você não sabia desse Não episódio sabia. da infância? Aí, Meu Deus. quando eu chego em casa, disse, pai e mãe, vem cá, você tem uma conversa pra nós conversar aqui. Isso que foi, meu filho? Eu olhei para os dois dizendo, eu morri com 3 anos de idade. E mãe começa a chorar. E disse, quem lhe contou? Porque nós jurou que não ia lhe contar. Meu Deus. Eu disse, mãe, depois que nós aceitamos Jesus, não tem mais segredo não, viu? É, essa é boa, viu? Ele Não vai tem contar. não. Não tem mais segredo não. Aí ela perguntou e disse, foi tua irmã, Sandra? Eu disse, não. Mas ela já pensou que a fofoqueira era tua irmã. Foi teu irmão? Eu disse, não. Foi teu tio lá em São Paulo? Eu disse, não. Muita gente sabia então, né? Era? Ah, pois esse povo é bom de segredo, esse Caetano. Guardaram, foi 30 ou foi 31 anos. Uau. E Deus vai e revela a grandeza dele. Meu Deus, aí tua mãe botou pra chorar. Eu disse, se tiver mais alguma coisa... Me conte logo, porque a escondido, senhora me sabe que conte. Deus, né, vai lhe entregar. E por aí nós vamos vendo a grandeza de Deus. Tremendo. O que ele tem feito, o que ele continua fazendo. Essa história todinha, nem meu pai, nem minha mãe frequentavam nenhuma religião. Uhum. Mas por esses dias eu coloquei no YouTube e ela veio um pastor muito antigo. Eu acho que quando ele disse, parece que era 1965. Antigo, viu? Ele começou a cantar uns hinos e minha mãe olhou para mim e disse, os crentes, que nós chamávamos eles de bode, eles cantavam esse hino há mais de 50 anos atrás. Uau. E eu olhando para ela no sofá, ela começando a chorar, dizendo, eita, isso, Caetano, eu tinha 7, 8, 9 anos no raidinho que nós escutávamos. E quando eles passavam cantando na rua. E eu dizendo, Deus, como tu é bom. Porque através da minha vida tem alcançado tantas pessoas. Amém, é verdade. E eu acredito que nós estar aqui já é um milagre. Amém. Como é bom fazer parte daquilo que ele está fazendo na Terra, né? É muito bom ser usado por Deus, não só em relação aos dons, mas poder sentar numa mesa e falar dos feitos do Senhor e ali os nossos irmãos serem fortalecidos, se levantarem, se reerguerem, né? E a gente foi feito para isso, né, Caetano? Para ajudar a incendiar, manter a chama acesa, né? Porque em alguns momentos a gente vai ser essa chama que aquecerá outros e em outros momentos nós precisaremos, né, de outras chamas para nos aquecer. Mas a caminhada com o Senhor é muito, muito desafiadora, mas ao mesmo tempo eu acho que é a melhor jornada que a gente pode ter, assim. Porque sem o Senhor é literalmente a gente fica sem esperança, né? Não tem pra onde ir, não tem pra onde voltar. Como diz uma canção, já era. Já era, não tem pra onde correr, não. E como começou a sua jornada espiritual, né? Qual foi o momento, assim, que idade, o que começou a acontecer ali na tua vida pra que você tenha percebido o novo nascimento no teu coração? Começou numa luta muito grande com a minha mãe. Ela entrou num período há 26 anos atrás de depressão. E até aquele certo tempo, nenhum de nós tinha religião. Não conhecia quem era Deus. E a procura da cura, ela entrou em muitos lugares que hoje nós sabemos que não resolve. Hoje nós sabemos que não tem como.
o mal trazer o bem. E passou um período muito grande que eu só conseguia ver minha mãe quando ela saía do quarto e ia no banheiro. Meu Deus, Caetano. E chegou um momento, eu acredito que eu tinha uns 12, Foi de muito 11 a tempo 12 isso. anos. Muito tempo ela ficou assim. Muito. Que Acredito tristeza. Acho que uns 6, 7 anos. Meu aprisionada. Deus, Caetano. E E é desesperador ver, né? A pessoa saindo do quarto, só indo no banheiro. Meu Deus do céu, nem imagino. às vezes que alguém evangélico ia, nós, sem saber, sem ter um mapa para caminhar, sem ter nada, e procurava outros tipos de religião. A minha tia se envolveu muito, envolveu minha mãe muito, e meu pai, por ser funcionário público aqui da Prefeitura de Garanhuns, nós não tínhamos recurso, só era ele para sustentar eu, meu irmão, minha irmã, e ele e minha mãe, né? E chegou um ponto que ela entrou em tanto remédio controlado que Meu Deus. nós não passou fome, porque nossa família chegava, e eu cansei de várias vezes para ir numa bicicleta. Ele teve ela 28 anos. Meu Deus. E quantas das vezes ele pegava ela chorando, porque queria ver minha mãe bem, levava para os médicos, e esse, naquele tempo, há 26 anos atrás, depressão, hoje ainda é um tabu. Verdade. E nós, do meu jeito, dizendo: Deus, por que tu não passa isso que ela sente pra mim? Quantas das vezes eu saía, para dizer, vai comprar aquilo, ia comprar, e aquele vazio, aquele choro, dizendo: Deus, quando é que eu vejo minha mãe boa de novo? E foi passando o tempo, eu acredito que quando eu completei uns 17, 18 anos, me chamaram para fazer parte de um campeonato do ministério e disseram: olha, tu tem que ir para a igreja, porque senão tu não pode jogar no time. Aí eu disse: tá certo. Só que aquele encontro que eu fui, eu não fui por Deus, eu fui por a bola. Aí passa um tempo, meu irmão tem um encontro com Deus aqui no viaduto. E Deus usa a policial para ele, e o nome dele se chama Carlos, e disse: Carlos, daqui a 4 quilômetros tem uma igreja chamada Maranata. Vai para lá porque Jesus te ama. Aí Carlos vai e me chama. Diz: Caetano, vamos fazer uma visita à igreja? Eu disse: vamos. Aí fomos, passei 2 anos lá. Não me batizei, ele se batizou. E nós assistimos um DVD de um pastor. E nós vimos tão diferente. A liturgia do culto, aquele protocolo tão diferente, que quando no final ele disse: isso aqui tem dentro da igreja pentecostal, Assembleia de Deus. E eu olhei para ele dizendo: vamos procurar essa igreja. Disse: vamos. E a primeira vez que eu entrei na igreja Assembleia de Deus, lá na Oliveira Lima, nós não sabia que existia playback. Quando vimos Isabel Chalegra cantar, ela louvando, e eu olhei para ele dizendo: cadê a banda? Como é que ela tá cantando? E cadê os instrumentistas? Cadê a banda? E para nós ali foi tão inédito que desceu uma explosão de glória dentro daquele culto, que eu olhei para ele, ele olhou para mim dizendo: vamos ficar por aqui. E nós Tem uns cultos que a pessoa tem vontade de morar, né? Eita glória. saviciemos a estar dentro dos cultos.
E chegou um ponto que eu escutei uma mensagem e eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha aceitado Jesus. Passei 4 anos frequentando. E foi preciso eu escutar uma mensagem falando sobre a volta de Jesus. Quando o pregador disse: é preciso você confessar Jesus como Salvador. E a minha mente disse: eu não estou na igreja. Eu não faço parte aqui. E passei uma semana orando e jejuando, dizendo: Deus, se é verdade o que o pregador falou, me aceita. E eu desci para o culto. E foi tão lindo porque era uma festividade e eu fiquei no corredor. Eu me lembro como hoje eu com uma blusa vermelha e fiquei na janela e o pregador de lá do púlpito olhou e dizendo: menino de blusa vermelha, tu quer aceitar Jesus Cristo? Tu orasse pedindo uma confirmação. E eu saí do corredor chorando, fui lá pro púlpito dizendo: Deus, hoje eu faço uma aliança contigo. E ali começou uma trajetória tão linda que não tem como parar mais. Tem não. Nós até tenta. Tem não. Fica até um pouco triste em uma situação, mas Sim, o amor dele nos alcançou primeiro. verdade. E quando esse amor chega, muitos me questionam dizendo: Caetano, até minha mãe e meu pai dizendo: teu corpo está tão cansado, debilitado, para. E às vezes que eu olho para eles dizendo, eles olham para mim durante o dia dizendo: vai pregar hoje? Eu disse: até agora não. Mas quando eu desço, vou pegar o carro dizendo: Caetano, eu achava que tu não ia hoje. E eu olho para os dois dizendo: ele é o ar que eu respiro, Pai. Da forma que eu preciso me alimentar. Amém. Do alimento aqui da terra, da água da terra, eu preciso todo dia. Amém, é verdade. E começou aquela jornada tão boa, que eu sempre digo, Wedson, que Deus é bom. Do dia que eu entendi essa bondade, não só nas vitórias, Amém. mas na hora que vem as grandes tempestades da vida, eu senti a bondade dele. Até na hora do não, ele continua sendo bom. Aí, nunca imaginei estar pregando, estar em cima de um púlpito. Passei 7 anos atrás de uma mesinha de som dentro da igreja e para mim já era tudo. Dizendo: estou servindo a Deus. Colocava um CD, aumentava, botava um microfone para mim. E foi passando o tempo. E chegou um momento que nós fizemos um grupo dentro da igreja chamado Filho do Rei. E aquilo foi tão interessante que eu tenho ainda uns instrumentos. Acho que está fazendo mais de 10 anos. E o presbítero olhou para mim dizendo: você sabe que esse ritmo não pode tocar aqui dentro. Ele disse: mas presbítero, quem colocou esse desejo para nós tocar dessa forma foi Deus. E ali eu chamei meu primo, envolvi meu irmão, meu cunhado e outros irmãos e comecemos. Eu me escondi atrás do violão, ficava lá tocando quando não tocava outro instrumento. E eu me lembro como hoje nós foi para um culto lá na Luiz o Pinto. E foi tão glorioso naquele dia que quando a irmã Zezé deu a oportunidade a nós para nós tocar e adorar a Deus, Deus derramou uma glória tão grande que o cantor, que hoje é pastor lá em Recife, ele saiu correndo no meio da igreja, a igreja ferveu. Eita, aquele glória. poder tão gostoso que ela olhou para nós e se levantou e entrou naquele mistério lindo. Eita, coisa linda. E depois, quando nós se sentou, ela se levanta de novo e Deus toma ela dizendo: no meio de vocês tem uma cobra. E essa cobra vai acabar com o grupo.
Eu disse, meu Deus, Meu Deus. só faz 4 meses que nós estamos com o grupo e vai se acabar. E ela repetiu de novo, dizendo, a cobra está no meio. Vixe. E a pessoa tava lá, né? No remanto. E Deus dizendo, ei. Eu digo assim, coração é terra que só Deus anda. Impressionante como a gente não conhece as pessoas, Caetano. Impressionante, só o Senhor mesmo. E eu, vamos pros cultos, eu fazia de tudo para não ter oportunidade para falar, eu nem falava. E começou a arder dentro de mim, dizendo, meu Deus, fulano dá uma saudação, fulano prega, fulano Deus usa. E Deus, eu vou ficar só no violão. E chegou um momento que nós foi para um culto doméstico. E estavam os amigos, primo. Acredito que tinha umas 9 pessoas dentro dessa casa. E eu tinha tirado a noite todinha, orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. E chegou num momento que eu disse, me lembro como hoje, quando Deus disse, você vai ler em Jó. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome dele. Eita. A primeira mensagem que Deus tinha me dado. E eu disse, Deus, eu só vou falar isso. E naquele dia foi tão interessante porque todos tiveram oportunidade. Só que Caetano estava no anonimato. As estrelinhas da vez. Chegou na minha vez, quando eu abri a palavra, um pegou o violão e começou a zombar, dizendo, eu vou fazer um fundo. Porque o pregador... E eu olhei para eles. Naquele dia, Satanás soprou uma frecha. Que quando eu abri a palavra, ninguém prestou atenção em nada. Eu nem conseguia saudar a paz do Senhor. Meu Deus. Era a primeira vez em público. E quando saiu a paz do Senhor, eles começaram a rir. E naquele tempo, graças a Deus que Deus chegou, nós tínhamos um temperamento muito forte. E quando eu vi a dona da casa sair, o telefone de eu tocar, eu parei, sou bem sincero, olhei para um estante que estava cheio de copo de vidro, dizendo, eu vou chamar a atenção deles, eu vou derrubar esse estante. Eu com a Bíblia na mão, respirei. Aquela ira santa, né? Dizer, ah, Jesus. Olhei para eles, li, terminou, não disse nada. Fui subindo para casa, olhei para o céu e dizendo, Deus, como é que eu passo a noite toda orando e lendo um versículo que o Senhor me deu? E saí do culto perturbado. Me perturbaram. E eu olhando para o céu, eu disse, Deus, se a próxima vez que eu tiver uma oportunidade for dessa forma, eu não vou deixar de servir o Senhor. Mas enquanto eu tiver vida, eu não subo mais no altar. Passou. Eu olhei uma mensagem num DVDzinho. E quando o pregador disse, quer que Deus lhe use? Ore. E ore muito. Eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não sou de me prostrar, de me acovardar. Mas se é verdade o que esse pastor está falando, eu vou orar. E era tão bom que terminava o culto de 9 horas, 9h30, 10 horas. E eu chamava um primo e uns jovens dizendo, vamos orar. Dizendo, como? Vamos orar a noite toda. E ficava tão naquela expectativa da oração que nós só se levanta 6 horas da manhã.
Nós não vai no banheiro. Nós não sai. Se um dormir, o outro vai acordar. Nós vai continuar de joelho até o sol raiar. Meu Deus. E dentro da casa dessa irmã, eu me lembro que ela olhou para mim dizendo: Caetano, abre a palavra, porque Deus vai falar conosco. E veio a cena na minha mente de novo. E dessa vez eu abri avulso. Não tinha nada marcado. Abri. E me lembro como hoje. Era Jesus acalmando a tempestade. E a irmã que tinha chegado na casa, ela disse: eu não preciso mais de nada. Eita glória. Só dessa palavra. E eu disse: Deus, se isso é ser usado por ti, eu quero pro resto da vida. E começou um processo. Aqueles todos que zombaram precisou de mim. Meu Deus do céu. Deus, depois que usou a irmã Zezé dizendo: a cobra tá no meio, deu uma revelação a uma irmã. E a irmã de me chamou e disse: Caetano, eu vi vocês se separando, cada um indo pro caminho, e tu ia tentar juntar e não conseguia. E só vai prevalecer poucos daquele tempo. E eu tenho passado, eu fui cortar o cabelo na casa do meu primo, e ele conversando olhou para mim e disse: Caetano, tava conversando com fulano, e fulano me questionou dizendo: por que tu não seguisse Caetano? Caetano tá rodando, tá pregando, Caetano tá famoso. Eu disse: o quê? Dizendo: é necessário que ele cresça, nós diminua e ele apareça na nossa vida. E até hoje, eu respiro Deus. Amém. Eu vivo Deus. Amém. Eu consigo ter uns particular com Ele. Amém. Na hora que surgiu o convite, eu dizendo: Deus, é o teu nome Amém. que vai prevalecer. É isso. Aonde vai chegar, como vai chegar, eu sei que alguém está precisando. E eu acredito que não foi uma obra do acaso, não foi um pensamento, foi um projeto de Deus. Amém. No lugar certo, na data certa, com a pessoa certa, Amém. com a produção certa, com tudo certo. E quando eu vejo isso, eu vejo o evangelho sendo propagado. Aleluia. Glória a Deus. De uma forma, há tempos atrás, que nós tínhamos que sair na rua e entregar uma literatura. Sim. E hoje alguém está em casa, Assistindo. ou deitado, ou sentado, ou fazendo os afazeres, e estão assistindo, Verdade. contemplando a grandeza desse Deus tão poderoso. Jesus. Ele é lindo. Deus é demais mesmo. E às vezes tentar falar sobre ele é uma revelação, né? Como a pastora Aline até falou aqui no primeiro episódio. É uma revelação no espírito que só sentindo, né? Só sentindo o Senhor para saber o que é isso. Então, se você ainda não viveu essa experiência, se você ainda não sentiu o toque do Espírito Santo na sua vida, peça para que Ele te toque, porque Ele nunca nega um toque a ninguém. Ele nunca nega, a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Eu amo essa passagem. E uma das coisas que eu digo ao Senhor: eu quero ter um coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor. Eu não quero ser roubada. Hoje eu estava orando isso no meu quarto. Eu disse: Deus, eu não quero ser roubada por fama. Eu não quero ser roubada por dinheiro. Eu não quero ser roubada por homem. Nada. Nada pode me separar de você. Nada. Nada. Eu quero que ocupe o meu coração em primeiro lugar, que não seja você. Amém. Porque sempre que nós colocamos alguma coisa na nossa vida
em primeiro lugar, que não é o Senhor, esse troço vai nos destruir. Seja o que for que a gente coloque no lugar do Senhor. Isso tem um poder de destruir a nossa vida. E amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ter o Senhor como nosso maior ídolo. É porque se ele não for a primazia do nosso coração, a gente vai se parecer com o quê? Porque a gente adora, a gente vai se tornar parecido com aquilo que a gente adora, né? Então, a gente tem que adorar o Senhor, amar pessoas, mas adorar somente o Senhor. Só Ele é digno, né, Caetano? De ter a primazia do nosso coração, ter a primazia da nossa vida. E é de fato um sentimento que precisa ser experimentado. Então, se você ainda não sentiu, peça ao Senhor para que Ele te toque, né? Nós concordamos como corpo que o Senhor te toque. Amém. À medida que você assista esse vídeo, que o Senhor faça você experimentar desse novo nascimento, porque é glorioso. E é a melhor sensação que alguém pode sentir na vida, é a presença de Deus. Você esquece do mundo, né? Quantas vezes você já esqueceu do mundo, orando ali a noite todinha, e às vezes acha até que é pouco, né? O tempo que você passa ali com o Senhor. Ai, meu Deus do céu, mas é bom falar de Deus, né? E aí, Deus tirou a cobra do meio de vocês. Revelou quem era o Judas. Foi. O ajuda. Como foi esse trem? Claro que você não precisa dizer o nome, né? Sim. Mas como foi a situação? Foi no outro dia. Da profecia. Nós estava escalado. Meu Deus do céu, dá pra tu junto. Ligeiro, menino. Foi na mira. No outro dia nós tentou formar, que nós estávamos escalados noutra congregação e não teve mais como. Meu Deus. Acabou. Eu acredito quando nós saímos do culto, que foi lançada a palavra. A pessoa já se revelou. Tipo, Deus revelou o coração ali, né? Quando nós já estava certo, dizendo nós vamos amanhã, aí o tempo fechou. Aí olhamos um pro outro dizendo, já entendemos, acabou. Aí tentei trazer de novo, até ensaiamos, mas não teve como. Eita. É forte. E a palavra de Deus, ela é tanto mistério, é tanto amor estendido. Eu estava ontem lá na cidade de São João, num sítio, e me deparei com o que a irmã estava falando, esse amor, e tem experiência num altar que não tem outro lugar. Eu dizendo, Manu, a meu irmão, a minha família dizendo, quer matar Caetano, tira ele do altar. É onde o Caetano que vai passar a palavra de firmeza tá precisando dela. E de uma forma que não tem palavra para expressar e explicar, nós acaba saindo fortalecido do altar. E ontem eu senti uma graça tão boa, dizendo, Deus, como é difícil ser liberto do Isaac. Nós almejou tanto por ele. O Senhor nos dá. E nós tira o Senhor do centro e bota o Isaac. E na jornada, só o Senhor para chamar Abraão de madrugada. Ele estava tão com a visão tão focada em Isaac, que foi preciso eu dar o estralo dizendo, Abraão, o alvo sou eu. E quando eu em cima do altar, Deus falando dessa forma, dizendo, Deus, qual é o Isaac meu? Se o Senhor é o centro,
Como é que eu vou arrancar, Deus? Se for um sentimento, se for uma perda que o Isaac ficou, como é que o Senhor vai trabalhar? Aí quando você desce para o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. E o Isaac vai estar no meio. E eu meditando, dizendo, Deus, por que o Senhor não acordou a Sara? Por que o Senhor não chamou Sara? E Deus disse, Sara estava curada. Meu tratar era com o pai da fé. E eu disse, Deus. De madrugada. Meu Deus. Abraão era para chamar Sara e dizer, eu vou sacrificar Isaac, porque Deus pediu. Mas só que Sara não tinha nada a ver. Aquilo que é para Caetano sacrificar, outro não vai sacrificar nunca. É você. E tem coisas que eu olho os meus da minha família, dizendo, Caetano, tu não cobra. Caetano, tu... Dizendo, ele já me deu tudo. Eu tô vivo. Quantas vezes eu disse, se hoje ele findasse minha vida, eu sou grato. Eu creio. Porque eu tinha certeza que eu não chegava a 18, 20 anos de idade. Pelo local, as situações, as circunstâncias que aconteceu. E quando ele me aceitou, eu chegar em cima de um altar e ele dizer, Caetano, tira o Isaac. A minha pergunta é só dizer, qual é o Isaac? Me mostre. Porque com ele eu não negocio. Ele manda. Ele manda. E quando ele manda, ele se responsabiliza. E quando Deus disse, leva lenha, leva fogo, leva o cutelo, ele já tinha mais de 100 anos de idade. Ele passa 3 dias andando, de cabeça baixa. Quando Deus diz a ele, esse é o monte, ele levanta a cabeça. Diz aos moços que vieram com ele, ficai aqui, nós iremos adorar o Senhor. Mas só que ele tem tanta fé que a Bíblia diz que Abraão disse, nós iremos, mas nós voltaremos. E dizendo, Deus, como? Ele não pode mentir. Aqueles moços que estão ali aguardando eles, vai servir de testemunha. Abraão está dizendo que vai voltar com Isaac, Deus. Só que eles vão subir o monte. E Abraão sabe Que vai sacrificar. que só desce um. E no meio, a palavra é lita, no meio, veja. Ele disse, eu quero ver a fé desse camarada. Isaac questiona e perguntando, pai, tem fogo, tem lenha, tem cutelo, cadê o cordeiro? Eu estava meditando muito, dizendo, Deus, como Abraão vai responder o filho sem mentir numa situação dessa? Como é que ele vai olhar no olho dizendo, Deus vai prover? Um nível de pressão no coração e na mente dele. Nossa. Tá ao extremo, tá no limite. Só que ele vai subindo os graus, a ponto que quando chega, Abraão disse, vamos limpar o altar, vamos preparar o altar. Isaac já é um adulto,
Só para nós entender o amor dele. Como é que Abraão, com mais de 100 anos, ele vai pegar Isaac e amarrar Isaac a pulso? Não tem. Na força física, Isaac vai ganhar. Eita. Mas só que eu disse, Deus, e aí? Como é que Isaac vai deitar-se em cima da lenha no altar? E tem palavras que só no joelho ele vai nos responder. E passou-se uns 8 anos, eu no vazio dessa palavra, dizendo, Deus, sim, como ele se deitou? E Deus disse a mim, dizendo, Caetano, ele é o pai da fé. Ele pregou. O filho viu o testemunho dele. E todas as vezes, Abraão botou Deus na frente. Quando Deus chama ele, e ele tem tudo, e agora não vai ter mais riqueza da terra, só vai ter Deus. Ele ouviu a história, Caetano. E o que fez Isaac se deitar foi o testemunho do pai. E eu dizendo, Deus, o silêncio de Abraão tem mais poder do que as palavras dele. Ele se deitou com testemunho. Isaac estava dizendo, pode me sacrificar. Isaac também foi obediente, né? Se é pelo Deus do meu pai, Meu Deus. pode me sacrificar. Isaac vai ganhar o quê? Meu Deus. Se eu tratar é com Abraão. Mas a fé dele é tão grande que ele convence o filho a ser o sacrifício. Ele vai fazer o sacrifício e o anjo aparece e diz, Abraão, Abraão. E eu acredito que segura no braço de Abraão. E a Bíblia diz que um cordeiro aparece. E sabe o que eu vi? O primeiro mandamento se cumpre na essência pura, quando o próprio Deus aprova Abraão com o cordeiro do lado. Sabe o que acontece? É que nós chegou na altura de um campeonato que não tem mais como olhar para trás. Se for preciso entregar a chave daqui de dentro na mão dele para ele tirar o Isaac, que nós entregue, e vai estar entregue na mão de quem tem poder de reformar a casa. Eita. E ele é tão amoroso que a Bíblia diz que se diz até no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus tratou, curou Abraão, e Abraão vai descer com o filho. E eu acredito que vai contar a história da Sara. E Sara vai ficar. Tu ia fazer. E Abraão olhar dizendo, eu não ia não, estava feito. Aleluia, ele foi liberto. Uau. Com sacrifício. Meu Deus. Hoje, o Brasil, para uns o mundo, os evangélicos precisam liberar o Isaac Amém. para Deus prover o milagre. Jesus, que palavra bendita. E esse Ai, Jesus. Isaac é tão perturbante na nossa alma que não carece nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum líder espiritual. O próprio Espírito Santo
ele mostra dizendo: Caetano, eu já te falei, o Isaac, leva ele pro altar para tu ser liberto dele. E quando isso acontece, eu saí do culto ontem dizendo: Deus, eu trouxe meu Isaac. E quando o nosso Isaac é um sentimento, o medicamento não cura. Os prazeres da terra não cura. O carro importado, a fama não cura. É só a mão dele. E eu acredito, para quem está nos ouvindo, que ele está pedindo o Isaac. Ele está pedindo a chave para ele acessar uns cômodos aqui dentro que nós não queremos que ele acesse. Eita glória. Mas eu acredito, quem está ouvindo e está achando que é o fim, que acabou, Deus, ele tem suas formas. Sim. De ser o primeiro na nossa vida. Eita Jesus. E ele faz. Ele faz. Eu me lembro, num dos cultos, eu novinho, e irmã Zezé disse, num círculo de oração, eu pedi a Deus 15 dias de férias. E pedi sopa, água de coco e maçã. E eu vi aquilo dizendo: Deus, eu quero também. Só que quando ela contou o resto do testemunho, eu disse: mas Deus, eu não quero não. Quero mais não. Mas só que eu olhei para um primo dizendo: vamos se dar férias. Nós faz igual o irmão Zezé. Só 15 dias, depois nós volta. E olhou um pro outro e tá fechado. 15 dias. Deus cria a situação para nos trazer antes dos 15 dias. Meu Deus. Eu nunca tomei álcool, nunca fumei, nunca me droguei. E quando nós dizendo vamos passar 15 dias de férias, é para nós ir escutar música e ir pros paredão da vida. E eu tava treinando pelo time do 7. E naquele dia eu saí de casa dizendo, tão irado, dizendo: meu Deus, eu vou arrumar uma confusão hoje. E entro pra treinar. No finalzinho do treino, eu tô protegendo a bola pro goleiro do meu time pegar. Ele chuta a bola com o meu dedo, que esse dedo ele vem parar aqui assim. Misericórdia. Quebra na hora. Eu dizendo: eita, com 7 dias. Vala-me Cristo. Fui pro Dambora, esconde de todo jeito, mas não teve como, que inchou demais. Era preciso cirurgia. Deus do céu. Eu dizendo: eita. Só que tava tendo um evento aí na praça. Moto Fest. Eu com o braço na tipóia. Eu acredito que meu cunhado vai ver. E me chamou dizendo: Caetano, vamos pra festa. E eu sempre pensasse: vamos. E como é que nós faz? A minha irmã, casada com ele, nós disse que vai guardar o carro e nós só chega amanhã. Eu disse: tá certo, vamos chamar outro amigo. Eu disse: vamos embora. Com a roupa que eu tava, eu disse: quando eu chego na praça, olha um pro outro, que nós não era para ter descido pra praça, era para ter descido pra Lajedo. E naquele meio, eu fico naqueles degraus ali perto do palco. E na minha mente eu disse: mas Deus, como eu queria estar em casa agora. E eu olhei, como era bom se ele me chamasse para nós ir embora. Aí eu escutei por trás de mim, quando alguém disse: vamos pegá-lo. Eu disse: oxe. Olhei e disse: eu não tô devendo. Aí disseram de novo, gritaram: vamos pegá-lo. Eu tava parado, fiquei. Um veio pela minha frente e outro nas minhas costas me deu uma facada. Misericórdia. E eu pressenti, porque topou o punho.
Eu na minha mente, me furaram. E o camarada da frente disse: o que foi, galego? E eu olhei, começou a espirrar muito sangue. Chamei meu cunhado e disse: vamos embora. Me furaram. Foi, não, disse foi. Quando eu tirei a mão, aquele sangreiro, aquele negócio todo, eu desci pro hospital. Quando chega a Inundamoura, me encheu de policial, aquele negócio todo pra fazer a ficha, pra entrar. Nem meu pai, nem mãe, nem minha irmã, ninguém sabia onde nós estava. Meia-noite em ponto, nós demos entrada no hospital. Me deitei na maca. Só que, o meu corpo começou a tremer daqui pra baixo, todo. E eu disse: meu Deus, essa faca, ela tá envenenada. Misericórdia. Eu não senti uma dor. Eu só senti uma dormência no corpo, mas dor nenhuma. E comecei dizendo: meu Deus, se tiver envenenada vai me matar de pouquinho. E pegaram uma sonda e a enfermeira, ela quer para mexer comigo, ela colocou e disse, olhou para mim nos meus olhos e disse: galego, tu não tá cuspindo sangue. Era para ter pegado no teu rins, por a posição que nós vê aqui. Aí eu, meu Deus. Só que aí não caiu a ficha. Eu não conseguia mais andar, me botaram nos braços na cadeira de roda. Meu Deus. Levaram pro raio-x. E eu me lembro nítido, quando o moço do raio-x olhou e disse: galego, Jesus te deu mais uma chance de vida. E eu, anestesiado ainda por algo, sentei na cadeira. Me deitaram na maca de novo. As enfermeiras conversaram, o médico conversou dizendo: vamos mandar ele para Caruaru. E eu disse: meu Deus, vou não. Vou ficar por aqui. Deitei na maca de novo, com uma poça de sangue. E naquele meio, a ficha foi começando a cair. Eu disse: Deus, tá tudo errado pra mim. Tava no lugar errado. Meu Deus. O dia tava errado. Tava escutando o que não devia, Deus. Ninguém sabe onde eu tô. E naquela maca, quando eu tava sendo costurado, eu disse: Deus, me dê só uma chance, que eu não volto mais a colocar os pés dentro de uma festa. Eu te sirvo com tudo que eu tenho de melhor. Eu saio dali. Quando chega em casa, a vizinhança toda sabia. Meu E esperava a volta de Caetano novamente no caixão. E eu chego, acredito que umas 6 horas da manhã, se arrastando, me deito, a multidão lá em casa. E quando deu umas 4 horas da tarde, que eu me acordei, entrou uma irmã. E quando entrou a irmã, hoje eu não lembro, eu não sei quem foi. Ela entrou, olhou pra mim e disse: menino, os 15 dias que tu pediu de férias, Ixi, tá tá começando sem falar hoje. na terra. Meu Deus do céu. Foi 15 dias certinho. Eu só saía da cama pro banheiro e do banheiro pra cama. Era pra ter atingido, a faca passou entre os rins e passou entre o osso do fêmur. Meu Deus. Quando o médico bateu dizendo: como é que ela entra por aqui e não atinge nenhum órgão teu? Miraculoso, né? E eu naquele processo de se libertar de festa. Aí meu tio me chama e disse: Caetano, tem uma proposta pra tu. Disse: diga. Olha, tu quer levar minha filha pra uma festa na casa de show? Eu te dou isso, te dou isso, te dou isso. E eu com a Bíblia pequenininha descendo pra igreja.
Aí disse, quando eu vim, eu lhe dou a resposta. Mas minha mente estava dizendo, eu vou. Depois desse ato, eu vou. Quando eu boto o joelho na igreja, que me levanto, Deus usa o irmão. Caetano, se tu for pra festa, dessa vez tu volta dentro do caixão. Aí eu disse, Deus, Não vou mais não, viu? eu não vou não. Eu passei o povo. E aí? Vai? Disse, vou não. Por quê? Deus disse que me coloca dentro do caixão. Eu não vou não pra esse negócio baixo. Meu Deus do céu. E daquele dia, eu disse, Deus, eu tô liberto. E se for contar, meu Deus, mas passa a noite toda. Porque eu tenho visto o cuidado, o zelo. Tu já viu, Deus, criar a situação. Eu trabalho num ambiente. E para eu levar a palavra do outro lado, Deus me jogar no leito. Só pro médico me dar um atestado. Depois que ele passa o atestado, a irmã liga para mim, dizendo, já pode vir. Disse, como é que a senhora sabe? Dizendo, tu tava doente. Mas o povo que tá te esperando tá precisando mais do que tu. Deus te deu os atestados pra tu vir fazer a obra e tu ser curado. Aí eu disse, mas Deus. Olhei pra Emanuela e disse, Manuela, vamos embora. Vamos, Caetano, pra tirar pra Natal, 3 horas da tarde. Eita, chegou lá de noite. Nós descemos. Chega lá, eu tava com crise renal. E disse, Deus, eu não vim pregar não, eu vim buscar minha cura. E juntaram no apartamento os pastor presidente, aquele negócio todo. E o Ed entra uma pastora. E eu disse, Deus, usa essa mulher pra mim. Me cura. Quando ela sai, que eu digo, Deus, obrigado. Ela olha pra Emanuela, minha esposa, dizendo, Deus está te curando. Eita glória. Eu olhei pra ela e disse na minha mente, Deus, o Senhor errou. Quem precisa sou eu. No culto. E na minha mente, eita, era bom que o pastor pregasse. E os pastores olhou pra mim, Caetano, vai pregar, viu? Está certo. Tinha 5 medicamentos pra eu tomar pra crise de rim não vir. Ixi. Eu disse, meu Deus, tá tudo inchado o abdômen. E comecei a pregar. E no meio da mensagem eu disse na minha mente, Deus, eu só saio daqui com milagre. O Senhor vai usar alguém daqui de dentro. Eita glória. Quando entrega o culto e o pastor dá bênção apostólica, a irmã olha pra mim dizendo, tu crê? Essa é a cura. Como é que tu sabe? Diga, tu sabe a guerra que eu tô do começo do culto até agora. Ela disse, Deus está te dando um órgão novo. E eu disse, amém. Eu creio. É meu rim. Tinha umas pedras e não tinha como. Tinha que passar por cirurgia. Se marcar Caetano disse, aí tem um medicamento que era para eu tomar agora. Mas por a palavra que eu recebi, eu não vou tomar. Deus me curou. No outro dia, nós pegamos o carro descendo. O Edson, quando eu me acordo, Tá novinho em folha. disse, Manuela, acorda e me leva pro hospital que eu tô morrendo. Me leva que eu vou morrer. Eita situação da... Essa eu tava esperando não, Caetano. Eu tava esperando tu dizer, tava novinho em folha, vamos pra praia, vamos fazer... Que rebordosa, Caetano. Corre tu com crise pro hospital. Aí eu disse, Deus, com um carro no caminho.
o Senhor me curou. Quando nós chega perto do hospital, diz: Manu, pega o carro, vamos voltar. Mas Caetano, e doendo. Meu Deus. Vamos voltar, Deus me curou. Parou o carro debaixo do pé dela. Para aí. Deus me curou. Vamos pra casa. Mas Caetano, vamos pra casa, Deus me curou. Você se apegou mesmo à palavra liberada. Quando eu chego em casa, quem já teve crise renal, o maior medo que tem é de ir no banheiro. Eu disse: Deus, é agora. A primeira que eu tive, eu urinei sangue. E essa eu... dizendo: Deus, o Senhor me curou. E quando a pedrinha se desloca, ela rasga tudo. Ixi. Vem junto com a urina é sal. Diz: Deus. Ixi. Fechei a porta dizendo: o Senhor me curou. Quando eu comecei a urinar, eu só escutei quando a pedrinha caiu no vaso. Eu escutei e disse: Deus, Senhor, é verdade, Deus. Eu não senti nada. Eu peguei a pedrinha e disse: Deus, se eu tivesse ido para o hospital, eu tinha invalidado a cura. Mas por onde eu passar, eu digo que o Senhor ainda dá órgão e cura e faz milagre. Irmão, eu quero te pedir para você deixar o teu like nesse vídeo. Quero te pedir também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Vou te pedir também, irmão, para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares. Compartilhe em seus grupos de oração, em seus grupos de WhatsApp. Seja instrumento de Deus. No comentário fixado, eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, me segue lá no meu canal do WhatsApp, que eu tenho compartilhado tudo por lá diariamente. Irmãos, ouvindo o testemunho do irmão Caetano, nós podemos observar uma série de experiências sobrenaturais com Deus. Uma série de experiências profundas com um Deus que ainda realiza milagres. Existem pessoas que elas são marcadas por Deus para realizar o seu ID e o seu propósito. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que tem pessoas que são separadas por Deus para realizar um propósito específico. Então entenda que a sua vida, ela não é obra do acaso. A tua chamada, ela não é obra do acaso. A tua vida, a tua história, a tua trajetória, ela está guardada e separada nas mãos de Deus. Já percebeu que tem pessoas que conseguem desviar e fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, mas tem outras pessoas que, se pensarem em desviar, Deus não permite. Essas pessoas, elas recebem recados de Deus dizendo para elas terem cuidado, porque algo pode acontecer. Esse é o caso do irmão Caetano. O chamado de Deus na vida dele foi tão forte que nem para desviar ele prestou, porque o chamado de Deus na vida dele era muito maior, era muito mais importante do que os prazeres
que ele iria encontrar no mundo. Se esse vídeo falou seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.